Muitas pessoas me perguntam como é que faz para poder ter uma quantidade maior de fêmeas chocando no mesmo momento, né, no mesmo ciclo. Por que as pessoas me perguntam isso? Porque às vezes nasce um filhotinho e esse filhotinho, às vezes os pais ali não estão tratando dele e a pessoa precisa de colocar esse filhotinho em outra fêmea, mas a outra fêmea tem que estar mais ou menos no mesmo ciclo. Uma outra coisa que pode acontecer é de uma fêmea que está com apenas 2 filhotinhos. Por exemplo, pense que você tem 2 fêmeas, cada um com 2 filhotinhos. Por que não pegar esses 2 filhotinhos, passar para outra fêmea, deixar uma das fêmeas com 4 filhotinhos e deixar a outra fêmea já pronta para poder entrar numa nova postura? Você vai conseguir uma quantidade maior de filhotes. Então hoje eu vou te passar uma dica aqui para você ver o que eu faço aqui no meu criatório para poder aumentar a quantidade de filhotes e aumentar a quantidade de fêmeas no mesmo ciclo, ok? Dá uma olhada aqui nessas gaiolas aqui para você ver que tem umas gaiolas que estão com fêmeas e sem ninho. Olha, a gente tem uma gaiola aqui, a gente tem outra aqui, tem mais uma aqui, né? Tem lá embaixo a gente tem, aqui embaixo a gente tem, aqui tem uma outra gaiola, aqui embaixo na 45 a gente tem e lá na 79 também. O que eu fiz para poder desocupar essas gaiolas, né? Tirar os filhotes? Essas gaiolas, por que elas estão sem ninho? Porque essas gaiolas estavam com filhote, eu peguei esses filhotes e passei para outras canárias, para que essas outras canárias possam cuidar desses filhotes, enquanto eu libero essas canárias de cá para poder entrar numa nova postura. Se você observar aqui, ó, o meu criatório, ele tem gaiolas lá no fundo, ele tem gaiolas aqui nessa parede, ele tem gaiolas aqui atrás de mim e gaiolas desse lado aqui. Desse lado estão a maioria aqui são canárias de ágata, elmo, ou canárias ágata portadoras da mutação elmo. Então, eu pretendo tirar uma quantidade maior de filhotes de elmo, okay? Filhotes da mutação elmo. Então, o que eu estou fazendo? Até o presente momento, eu estou usando as fêmeas de vermelho mosaico para poder cuidar dos filhotes da mutação elmo aqui para mim, portadores da mutação. Então, o que eu fiz aqui basicamente? As fêmeas tiraram os filhotinhos nasceram, e vamos supor que eu deixei aqui cerca de 3 a 4 dias de diferença. Então, eu peguei quando deu ali uma diferença de 3, 4 dias, eu fui pegando esses filhotes, né, fui anotando tudo certinho, pegando esses filhotes e passando para o lado de cá, anotando tudo certinho. Olha, o filhote da gaiola 67 foi lá para a gaiola 28. Ó, a fêmea da gaiola 26 recebeu os filhotes daqui da gaiola 41. Então eu vou anotando, né, para eu saber para onde que eu estou mandando os filhotes, e eu fiz isso no mesmo dia, mesmo os filhotes tendo uma distância ali de 1 a 4 dias de vida. Porque eu liberei todas elas no mesmo dia, e aqui que vai a grande sacada agora, tá? Eu liberei elas, tirei o ninho delas no mesmo dia, então 9 canárias que tem aqui, que eu tirei o ninho delas no mesmo dia, então eu deixo elas 3 dias sem o ninho. Depois de 3 dias eu volto com o ninho para elas, volto com o material, a ajuda para poder colocar na gaiola para elas poder confeccionar o ninho, né, colocar no ninho. Então eu coloco esse material e o ninho no mesmo dia para todas elas. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando incentivá-las no mesmo momento, ok? Então o que acontece? Na maioria das vezes elas aprontam junto. Quando uma bota, a outra já começa a botar também. Por quê? Porque eu incentivei um novo ciclo no mesmo momento. É diferente se eu tivesse tirado o filhotinho de uma, ter deixado passar de alguns dias, aí uma recebe o ninho antes da outra. Então, assim, vai ter um tempo de separação entre uma postura e outra das canárias. Então, eu tendo aqui 9 canárias, que das 9, vamos dizer que das 9, 6 canárias aprontam no mesmo momento. Fica muito fácil para eu fazer esse manejo de filhotes depois. Fica muito fácil se uma fêmea, por exemplo, ela abandona o ninho. Uma fêmea abandonou o ninho. Vamos supor que com 9, 10 dias uma fêmea simplesmente abandona o ninho, não quer chocar mais. O que eu faço? Eu tenho outras canárias que estão no mesmo ciclo. Então, é difícil eu perder esses ovos. Quem acompanha as lives aqui, praticamente todos os dias, às 8 horas da manhã, eu faço lives aqui no canal. Então, eu começo a tratar dos meus canais aqui e entro ao vivo. Então, quem acompanha as lives, se conseguir a live fica gravada, dá para você assistir depois também.
Quem acompanha as lives percebe eu fazendo isso aqui o tempo todo, ok? Essa movimentação aqui sendo feita o tempo todo. Então, eu fazendo isso, eu consigo fazer com que a maioria das fêmeas, elas entrem no ciclo na mesma época. E uma coisa que eu faço bem no início da reprodução é colocar o material, colocar o ninho para todas as fêmeas no mesmo momento. Ok? Então eu disponibilizo o material para elas, disponibilizo o ninho, né? Vou passando os machinhos no mesmo momento para que elas possam já começar a aprontar ali, eu consiga ter uma quantidade de fêmeas no mesmo ciclo, porque isso facilita demais. Mas aí você me pergunta, Carlos Alexandre, mas eu só tenho 2 fêmeas aqui, eu só tenho 3 casais aqui, você tem mais de 100 fêmeas aí reproduzindo, a sua realidade é diferente da minha. Tá, mas acalma, sabe por quê? Porque você vai crescer na criação também. Se eu tivesse recebido esse tipo de informação quando eu estava iniciando, eu tinha alcançado o sucesso de maneira muito mais rápida, ok? Então, eu passando essa informação aqui para você, dando essa dica aqui para você, serve muito bem para você lá na frente, caso você tenha poucas aves aí ainda. Então, já guarde essa dica que eu passei aqui para você e vá treinando, né? Vai fazendo mesmo que você tenha poucas aves aí, para que você consiga lá na frente, quando você tiver uma quantidade maior, você já vai ter mais habilidade, você vai conseguir fazer isso de maneira muito mais tranquila, muito mais fácil e principalmente sem medo de errar. Porque o que eu percebo em vocês é o medo de errar, né? Vocês acabam tendo muito medo de errar e esse medo de errar acaba tirando de vocês a probabilidade, a possibilidade de acertar. Então, olha, nada de medo, vai trabalhando aí, vai fazendo o manejo que vocês têm que fazer da melhor maneira possível, para que vocês possam evoluir, para que vocês possam crescer aí na criação e que a criação de vocês seja um sucesso a cada dia, beleza? Coloca aqui nos comentários se você já fez isso que eu mostrei para você aqui, que eu conversei com você aqui, né? Se você já fez esse manejo de passar os filhotes para outras fêmeas, de deixar as fêmeas entrar no mesmo ciclo, no mesmo período. Tá? Coloca aqui nos comentários se você já fez isso. E dá o seu like aí, clique em curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitar. Não se esqueça que nós temos o Clube ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. Se você não faz parte de nenhum clube ornitológico, vem fazer parte com a gente. O telefone do clube está aqui na descrição desse vídeo. Manda mensagem lá que a gente vai te ajudar a conseguir anilhas aí para os seus pássaros, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e com Deus!